boa noite a todos. A gente vai começar a aula agora, faltam agora, exatamente agora, viu? Boa noite. Semana passada, só semana da enfermagem. Não consegui entrar em todos, porque lá no hospital eu já estou em outros projetos. Então, assim, primeiramente, desejar boa noite a todos. Queremos hoje iniciar nossa aula e terminar essas questões de distúrbios gastrointestinais. Parece que o pessoal só deixa para entrar em cima mesmo da hora, né? Vou aqui abrir o link para vocês. Boa noite, meninas. Boa noite. Estão conseguindo visualizar o slide? Como é que tá? Só organizar aqui. Tá ok o slide para vocês? Um pouco para conseguir. Pronto. Então, aqui será a nossa última aula a respeito de distúrbios gastrointestinais. E quando a gente fala em distúrbios gastrointestinais, a gente também teria que incluir esse órgão aqui, essa glândula, que é importantíssima para o nosso corpo. Distúrbios nelas, vocês vão sentir o que não é fácil, principalmente tratar. São coisas muito, muito complexas quando nós falamos nesse órgãozinho chamado pâncreas, viu? Boa noite a todos, viu? Bom, gente, então, inicialmente a gente vai falar sobre o pâncreas, falar o porquê dessa associação, de incluirmos ele, que é uma glândula, incluirmos ele nesses distúrbios gastrointestinais. Vou aceitar aqui. Bom, como vocês podem ver, ele está bem associado ao intestino, à vesícula. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um vaso passando entre ele, ó, os ductos bem próximos, chegando aqui ao duodeno. Então, ele está ligado a esse sistema e faz uma função primordial. Sem ele, gente, também, assim como se faltar qualquer outro órgão, há uma desestabilidade hemodinâmica no nosso corpo enorme. E ele é um dos principais causadores de mortalidade, infelizmente, no mundo. Bom, como vocês podem ver, localiza-se na parte superior do abdômen. Ele está entre o quadrante superior direito e o quadrante superior esquerdo, viu? Ele consegue habitar esses dois quadrantes do abdômen. Ele vai desempenhar, gente, duas funções básicas, que é a exócrina e a endócrina. Então, para a gente entender o que são essas funções, a gente tem que entender o que é que ele vai produzir. Então, quando eu falar em função exócrina, ele vai produzir secreções de enzimas. E quando eu falar em endócrina, são as secreções mais conhecidas de vocês, que é a insulina, o glucagon e a somatostatina, que é uma que vocês poderiam não ter muito conhecimento. A insulina e o glucagon é mais conhecida de vocês, mas a somatostatina, só quem realmente está estudando algum distúrbio do pâncreas que poderia conhecer ela. Só adicionar aqui a Flávia. Então, gente, basicamente são essas funções do pâncreas. Mas como ao longo dessas aulas a gente já vem discutindo o que é que o que é que acontece com esse sistema gastrointestinal, então quando a gente vai falar do pâncreas, algumas coisas eu já falei em aulas anteriores, então vai dar bem para vocês associarem. Bom, a última aula nós falamos sobre essa vesícula. Então nós falamos de duas patologias dela, uma que causa um processo inflamatório e outra que vai ser por uma obstrução. E aí, quando eu falar também do pâncreas,
esses dois órgãos, a vesícula biliar e o pâncreas, estão estreitamente ligados por esse ducto, esse chamado ducto colédoco, como vocês podem ver aqui, viu? Nessa imagem aqui. Então, é basicamente isso. Vai desempenhar, quando eu falar função exócrina, são secreções de enzimas, que mais na frente vocês irão entender o que é formada essa secreção de enzimas. E quando eu falar de endócrina, vai ser aquele sistema insulina, glucagon e somatostatina, que são funções que provavelmente vocês já ouviram falar, e a gente trabalha muito a questão da diabetes, já falamos muito sobre a questão de hiperglicemia, hipoglicemia, viu? Então, para iniciar a aula de hoje, são essas duas funções, exócrinas e endócrinas. Bom, como é que ele chega a se associar? Então, gente, as secreções são coletadas nesse ducto aqui, chamado ducto pancreático, e desembocam, ou une-se, junto com o ducto biliar, formando o ducto colédoco. Esse senhorzinho aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, que eu estou apontando com a seta. Então, vem o ducto pancreático, junto vem o ducto biliar, que os dois vão formar o ducto colédoco, aonde vão chegar até o duodeno. Vocês lembram quando eu falei de vesícula biliar? Deixa eu ver quem é que está entrando. Vocês lembram quando eu falei em vesícula biliar, eu falei muito do esfíncter de Oddi? Esse esfíncter, não é, a função dele primordial não é controlar a quantidade de bile que está sendo excretada? Então, gente, ele também vai fazer parte desse ducto aqui que forma o pâncreas, e vai desembocar no duodeno. Só que eu vou chamar, vai incluir outro nome na anatomia para vocês, que é a ampola de Vater. A ampola de Vater é a penetração desse ducto colédoco no duodeno. E ele é circundado por esse esfíncter aqui. Então, não nada do que vocês não viram. Então, secreções vão sair do ducto pancreático e secreções vão sair do ducto biliar. Os dois vão se unir e formar o ducto colédoco para desembocar no duodeno. Eles vão entrar no duodeno pela ampola de Vater. E quem vai controlar isso aí é o esfíncter de Oddi. Ele é que vai fazer essa função, controlar principalmente a secreção que sai da vesícula, assim como a secreção que vai sair do pâncreas. Então, por isso que eles estão estreitamente ligados, são órgãos ligados. O que é que acontece mais? Problemas no pâncreas, geralmente, se dá por causa idiopática. Por conta, vou tratar cirurgicamente a vesícula, vou e atinjo, lesiono o pâncreas. Porque são órgãos muito próximos e ainda tem essa ligação desse ducto entre eles. Até aqui tudo bem, gente? Porque se vocês conseguem entender esse pâncreas aqui, essa junção aqui, principalmente dessa função exócrina, a gente já consegue visualizar o distúrbio que vai acontecer nele. Ok? Alguma dúvida até agora ou posso passar? Hein, gente? Alguma dúvida eu posso passar? Alguma coisa você não entendeu, Vivian? Você quer que eu repita alguma parte? Ou eu posso seguir em frente? Ok. Então, assim, essa aqui é a nossa parte exócrina, dessas enzimas que ele irá liberar. Por esse trajeto aqui, viu? Então, aqui, gente, é mais uma questão da anatomia para vocês entenderem o que é que está acontecendo, como é que eles são ligados, viu? Essa imagem demonstra bem os orifícios que eles vão desembocar
aonde é que tem a junção deles dois, viu? Então, é basicamente por isso aqui que eu vou chamar de esfíncter e, ao mesmo tempo, de ampola. Lembrando que a ampola é onde vai penetrar, local onde vai penetrar, e o esfíncter é o que vai envolver, é o que vai controlar esse ducto aí, viu? Bom, e quando a gente vai falar da parte exócrina, só lembrando, isso aqui eu estou falando da parte endócrina, o que é que vai produzir o pâncreas e como é que ele vai chegar, essa produção vai chegar no intestino, principalmente na parte do duodeno, ou melhor, onde vai desembocar no duodeno. Aqui não, aqui já é uma parte chamada parte exócrina, que, aliás, ainda continuo na parte exócrina, desculpa. Bom, na parte exócrina, basicamente, são enzimas digestivas. As enzimas digestivas, vocês já viram, que é a CCK, amilase, tripsina e lipase. Já volto. Essas secreções exócrinas são riquíssimas em proteínas, riquíssimas em eletrólitos e também riquíssimas em bicarbonato. Vocês lembram que eu falei para vocês que o pâncreas tem uma função primordial nessa questão da acidez do estômago? Então, quando eu falo em bicarbonato, tá lá, você se alimentou com uma comida pesada. Vamos botar uma que é típica da gente. Você acabou de se alimentar com uma panelada. Como é que tá o suco gástrico? Tá lá aumentado. Opa, essa secreção tem muito suco gástrico. Só que eu disse para vocês que quando vai para o intestino não tem essa estrutura anatômica para aguentar uma acidez. Aí o que é que acontece? Começa a se liberar secretina no corpo, começa a se liberar a secretina para liberar o bicarbonato, deixando mais alcalino possível essa secreção que sai do estômago e chega até o intestino. Então, uma das funções primordiais do pâncreas é essa, é liberar bicarbonato através da estimulação desse hormônio aqui chamado secretina. Até aqui, tudo bem? Posso continuar? Vocês entenderam essa questão aqui Vocês entenderam essa questão aqui do bicarbonato? Quando é que ele vai entrar mesmo em ação? E o porquê é que ele está entrando? E quem é que está ativando ele? Não entendi, Vitória. Faça a sua pergunta, que eu não estou entendendo essa questão de liberar o quê? Em qual parte? Ítalo, tu quer que eu repita qual parte? Só tirar aqui o WhatsApp. Voltar aqui para o Google Meet. Cadê o Google Meet? Pronto. Calma aí, gente, eu apertei alguma coisa. Pronto. Bom, Ítalo, vou voltar aqui. Eu tenho duas funções. A primeira coisa que vocês têm que entender são duas coisas. Eu tenho duas funções, exócrina e endócrina. A exócrina do pâncreas, ele vai jogar substâncias a gente considera para fora do corpo, ou para fora do pâncreas, por assim dizer melhor. Então, ele vai jogar secreção por trato gastrointestinal. Então, essa função exócrina é para jogar substância por trato gastrointestinal. Essa função endócrina, a gente já disse que é para jogar secreções para a corrente sanguínea. Então, há essa diferença. Então, quando eu estou falando da questão exócrina, é tudo, então, que vai envolver a anatomia até chegar no trato gastrointestinal. Ele começa a produção de enzimas
digestivas começa aqui no pâncreas e é liberada por esse ducto aqui, ducto pancreático, e tem uma junção chamada ducto colédoco. Tem uma junção entre esse ducto cístico e esse ducto pancreático, formando o ducto colédoco. É ele que vai chegar até o duodeno. E essa penetração, essa chegada, eu chamo de ampola de Vater. Só isso. E isso tudo, essas enzimas são controladas por esse esfíncter de Ode. Então, essa é a parte anatômica exócrina do pâncreas. Como é que ele vai chegar no trato gastrointestinal? Então, o que há é essa liberação? Eu vou liberar algumas coisas principais. Entre elas, eu vou liberar... Aliás, o pâncreas irá liberar o bicarbonato de cálcio. Professor, mas como é que o pâncreas vai chegar a liberar? Como é que ele sabe que é a hora de liberar? Bom, entenda uma coisa, parte ácida do nosso corpo, anatomicamente, só o estômago que está preparado para receber esse suco gástrico, para receber essa acidez. Quando parte para o intestino já não tem essa anatomia, essa preparação anatômica para receber o suco gástrico. Então, quanto mais ácido, ou seja, quanto mais comida, ou comida mais gordurosa, ou comida de difícil degradação você vai comer, mais suco gástrico o estômago está produzindo. Por isso que, às vezes, você tem aquela chamada azia, quando você come pratos pesados. Então, para chegar no duodeno, e não está tão ácido, olha, o corpo, o trato gastrointestinal, já começa a alertar e já começa a liberação desse hormônio aqui, chamado secretina. Ele vai dizer, pâncreas, opa, ali está muito ácido, libera mais bicarbonato. Opa, está pouco ácido, diminui nessa liberação do bicarbonato. Ou seja, esse bicarbonato vai tornar aquele bolo alimentar que era ácido em alcalino, o mais alcalino possível. Então, essa é a função do nosso bicarbonato. E quem produz é o pâncreas, e através da estimulação desse hormônio aqui chamado secretina. Ok, deu para entender a parte do bicarbonato, a função dele? Pronto. Então, ótimo, gente, que vocês entenderam. Se vocês conseguirem entender isso, a gente vai entender o porquê, o que é que acontece nessas patologias do pâncreas, o porquê é tão importante. Então, uma das coisas que a gente já poderia colocar como sintomatologia para qualquer disfunção do pâncreas, eu posso afirmar que uma das sintomatologias seria uma sensação de cheio ou azia, sabe? Porque essa função primordial dela, do pâncreas, se tiver alguma alteração, eu já perco. Olha o tão quanto começa a ser importante e começa a se tá uma associação bem íntima entre o pâncreas e esse trato gastrointestinal como um todo. Bom, outra secreção ou enzima que o pâncreas libera, nessa parte ainda por duodeno, são as enzimas digestivas, que são, gente, ricas em proteínas e eletrólitos também. Dentre essas enzimas, eu tenho as principais, amilase, tripsina e lipase. Respectivamente, uma vai destruir carboidratos, outra vai destruir proteína e outra vai destruir gorduras, ou diminuí-las da menor forma possível. Então, também, além do suco gástrico, além da estrutura do duodeno, o pâncreas também ajuda na dissolução de qualquer bolo alimentar seu. Então, assim, quanto mais, volto a repetir, quanto mais comida você come, ou uma comida com mais gordura possível, ou a gente, no popular, nós chamamos uma comida mais pesada, mais o pâncreas vai trabalhar.
Então, dito isso, já adianto para vocês. Então, um dos tratamentos, professor, seria, para quem tem problemas no pâncreas, dos tratamentos seria a diminuição da alimentação, e seria essa alimentação mais balanceada? Seria, gente. Porque o que eu quero dizer para vocês com essa função aqui exócrina dele, quanto mais você se alimentar de comidas nesse sentido, mais trabalhará o pâncreas. E quando o pâncreas está lesado, como é que ele vai conseguir produzir isso? Ok, gente, deu para entender essa função aqui dele? Ou querem que eu repita mais alguma coisa? Ou foi bem claro nesse sentido aqui? Eu posso passar, gente? Ok. Qualquer coisa, vocês, se tiver, eu volto, viu? Porque é simples esse assunto, não é tão muito... Viu? Pronto. Então, só resumindo, enzima digestiva, que é rica em proteínas e eletrólitos, também produz bicarbonato, eles vão ajudar nessa degradação desses alimentos. Bom, já a parte endócrina, que às vezes é a mais conhecida nossa, quem começa a organizar isso são as ilhotas de Langerhans. São elas que começam, através das células, igual vocês estão vendo exposto, alfa, beta e delta, são elas que começam a produzir essas peças fundamentais, essas secreções, entre aspas, fundamentais para o nosso corpo, que são glucagon, insulina e somatostatina, que é muito conhecido nosso, essas secreções, o que é que elas fazem? Por exemplo, vamos aqui, ilhotas de Langerhans, as células betas vão produzir insulina. Gente, a insulina, entenda uma coisa, porque o que é que a gente acha? A insulina, e o que eu vejo muito o erro, que acham que a insulina, ela vai destruir a glicose. Não é assim que vai funcionar no nosso corpo. E nem vai inibir a glicose. Olha o que é que ela vai fazer. Possibilita a entrada da glicose nas células. A gente chama diminuir a glicemia. Então, a função primordial da insulina é diminuir a glicemia. Como é que ela vai diminuir essa glicemia? Colocando essa glicose nas células. Por exemplo, ela coloca a glicose ou no fígado como forma de glicogênio para armazenar para quando precisar, ou é utilizada essa glicose como energia pelo músculo liso. Então, a função da insulina não é destruir glicose, é justamente colocar o que eu estou produzindo de glicose no meu corpo, a insulina tem que transportá-la, colocar nos locais adequados. Então, qualquer alteração do pâncreas, o que é que acontece? Há uma diminuição da insulina. As principais alterações do pâncreas, há uma diminuição da insulina. Então, essa glicose aqui, ela não é distribuída. Ela fica junta em um local só. Viu? Então, a função da insulina primordial é essa. Aí vem a patologia que vocês já estudaram com o professor anteriormente, chamada diabetes. Então, só lembrando para vocês entenderem qual é a função da insulina, que muita gente erroneamente diz que a insulina destrói glicose. Não é isso que acontece. As células alfas do pâncreas vão produzir esse glucagon, que vai fazer a função contrária da insulina, gente. Então, enquanto eu tenho a insulina que vai diminuir a glicemia, o glucagon ele vai aumentar a glicemia. Como é que ele aumenta? Esse armazenamento, por exemplo, de glicogênio no fígado, ele vai estimular a quebra dele para formar moléculas de glicose.
Então, é assim que vai funcionar esse antagonismo entre a insulina e glucagon. Precisou baixar a glicemia, o pâncreas produz mais insulina, para conseguir levar mais glicose para o nosso corpo. Tem uma insulina, tem uma glicose baixa, o pâncreas começa a produzir glucagon. Para quê? Para estimular essa quebra, esse armazenamento para gastar, o corpo conseguir gastar. Então, essas duas funções, deu para entender do glucagon e da insulina? Então, o que é que eu quero só bater na tecla? Que não destrói, nenhum outro destrói nada. Eles estimulam e eles encaminham. Ok? Deu para entender a função do glucagon e da insulina, gente? Ou ainda ficou alguma dúvida? Alguém tem mais alguma outra dúvida, além da Manu? Pronto, então, da insulina deu para vocês entenderem, né? Então, vamos aqui o glucagon. Repete os dois, tá bom. Então, vamos começar da insulina, que é o que mais vocês conhecem. A insulina é produzida por as células betas da ilhota de Langerhans do pâncreas. Até então, tudo bem. Qual é a função dele? Diminuir glicemia. Viu? A função dele vai ser diminuir a glicemia. Viu, meninos e meninas? Como é que ele faz essa diminuição da insulina? Ele tira diminuição da glicose, desculpa. Ele tira onde tem glicose armazenada em grande concentrado. Vamos imaginar que, vamos aqui fazer uma analogia a um grande supermercado. O grande supermercado é abastecido, vamos botar um arroz. Abastecido com arroz, está cheio de arroz. Como é que ele faz para distribuir? Ele vai vendendo para uma pessoa. Cada pessoa que levar vai diminuindo essa concentração de arroz no supermercado. Seria mais ou menos o que a insulina faz. A insulina vai baixar a glicemia. A insulina vai baixar a glicemia, gente, distribuindo essa glicose. Opa, eu vou distribuir e armazenar para quando o corpo precisar eu utilizar. Então, isso é que a insulina vai fazer. E o glucagon, ele vai fazer o contrário da insulina. Enquanto a insulina distribuiu e armazenou, o glucagon não. Ele vai aumentar a glicemia utilizando esse armazenamento, ou seja, essa reserva do corpo de glicose é utilizada pelo glucagon. Ah, professor, mas por que é que ele utiliza? Porque ele vai receber um estímulo dizendo o seguinte, ó, a glicemia está baixa, precisa ser aumentada. Então, o que é que acontece? Ele vai onde tiver armazenamento, principalmente no fígado, que é onde armazena a glicose em forma de glicogênio, ele vai lá, opa, vamos utilizar o que é armazenado e vamos distribuir o corpo. É dessa forma que ele tenta aumentar a glicemia do corpo. Então, deu para entender, gente? Deu para entender, Manu, Letícia e Vitória? Se não entendeu, eu volto novamente. Vitória, deixa eu... Você não conseguiu acompanhar? Caso não tenha conseguido, quando a internet ficar boa, eu repito para você, não tem problema, viu? Mas eu vou ter que passar. Certo. Certo, eu vou repetir. O glucagon, ele vai fazer o contrário. Enquanto a insulina, Vitória, ele armazena e distribui, ele vai distribuir para todo o corpo essa glicose. O glucagon não, ele vai juntar, concentrar em algum lugar que está precisando. Então, ele vai pegar essas reservas. Aonde está armazenado, ele vai
pegar e utilizar. Então, essa é a função do nosso glucagon. Ah, professor, o que é que acontece no diabetes? De antemão, no diabetes, o que é destruído? É isso aqui, gente. Pessoas que têm diabetes, principalmente do tipo 1, é destruída as células betas por algum processo autoimune, que só sabe-se que dá mais em adulto jovem, adolescente, do que em pessoas mais velhas, que não tem um motivo tão específico ainda, sabe-se que são células autoimunes. O que é que acontece? Destrói a insulina, destrói quem vai alocar essa glicose. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar armazenada só em um lugar específico. Por quê? O glucagon está agindo normalmente, aí vai armazenar em um local específico para ir depois distribuir para o corpo. Então, ele vai ficar muito tempo armazenado. Essa é a função do glucagon, para assim comparar com a insulina. Aí nós temos terceira forma de regular esse sistema aqui endócrino. Regular essa glicose através da somatostatina. Ele quem vai também utilizar inibindo o glucagon e o hormônio do crescimento. Esses dois, o hormônio do crescimento é produzido pela hipófise. Eles dois, eu inibindo eles dois, o que é que vai acontecer? Ele está fazendo uma função como se fosse a função da insulina. Ah, professor, mas por que é que ele faz? Ele é um hormônio que é produzido, viu, gente, diariamente, toda vez que você vai se alimentar. Uma outra função desse hormônio aqui, da soma, vou chamar soma para facilitar para vocês e até para mim, que ele é um pouquinho grande o nome. Então, esse hormônio produzido nas células beta, chamado soma, ele é como se fosse mais um mecanismo de defesa se eu faltar a insulina. Só que ele, gente, ele não vai atuar diretamente na glicose, como a insulina e o glucagon. Ele vai inibir o glucagon e o hormônio de crescimento, assim ocasionando uma diminuição da glicemia no corpo. Isso aí é como se fosse mais outra forma de defesa do nosso corpo. Porém, ele também, esse hormônio, além de fazer inibir o glucagon e o hormônio do crescimento, ele também, gente, ele vai entrar nessa parte aqui, ó, nessa parte exócrina. E o que é que ele vai fazer? Ele vai diminuir a produção de suco gástrico, diminuir essa produção de ácido e suco gástrico juntamente. Então, ele vai diminuir o peristaltismo. Então, ele não é para ser utilizado sempre, porque ele também, além de atuar nessa parte endócrina, ele vai também atuar na parte exócrina. Então, ele é um mecanismo de defesa que está todo dia no nosso corpo para regular essa questão dessa produção desse suco gástrico, regular esse hormônio aqui chamado CCK, que eu não sei se vocês lembram, que eu disse para vocês que o CCK é quem vai... está precisando aumentar o suco gástrico, tá lá, ele vai e aumenta. Está precisando aumentar as enzimas digestivas, ele vai lá e aumenta. Então, ele também, esse hormônio aqui, essa chamada soma, também vai inibir a produção dele. Além do mecanismo de defesa, que vai fazer diminuir a glicemia, ele também vai atuar tanto na parte endócrina quanto na parte exócrina. Deu para entender esses três hormônios ou ainda ficou um pouco confuso, gente? Posso passar? Aqui, o que é que você chama? Ok. Ótimo, então vou passando. Deixa eu ver aqui. Bom, então, distúrbio do pâncreas. Então, chegamos aos distúrbios do pâncreas. Gente, distúrbio do pâncreas
é basicamente que é dividida em fase aguda e crônica. É a chamada pancreatite, que muitas vezes a aguda vai ocasionar uma emergência para vocês, pode ser fatal. Ah, professor, mas como é que pode ser fatal? Pode ocasionar morte rapidamente. E tem a crônica, a pancreatite crônica, que muitas vezes não é detectável. Você vai pensar que é uma pancreatite aguda, só que já está instalado crônica. A gente chama, essa crônica agudizou. Então, você só vai entender que tem uma pancreatite crônica quando ela agudizar, ou seja, quando sofrer sintomatologia como se fosse aguda. Só que lá, aquele processo crônico de destruição do pâncreas já ocorre há muito tempo, diferente da aguda. A aguda, você começa-se a sintomatologia em pouco tempo, já evolui como uma emergência, já evolui até para óbito. Vocês vão ver que os casos de óbito, dependendo da sintomatologia, viu, atinge a 100%. Então, vamos passar. Bom, então, tudo começa com uma chamada autodigestão. Essa pancreatite, gente, pode ser ocasionada por várias outras coisas, mas tudo começa por uma autodigestão, que é a forma mais comum de ocorrer essa pancreatite, que geralmente não leva a pancreatite crônica, a não ser que surjam complicações, viu? Então, a pancreatite aguda geralmente não leva a pancreatite crônica. Agudizou, ou você trata, ou vem a óbito. Não chega, não tem essa parte de chegar até a crônica, viu? Então, tudo começa com a autodigestão. Já vocês vão entender o porquê é que acontece no ducto pancreático. Há também uma questão da obstrução, que há uma hipersecreção das enzimas exócrinas, e o ducto biliar também está tudo envolvido. Então, vamos aqui entender o que é que acontece voltando na anatomia. Bom, nós falamos que nós temos duas partes, volto a repetir, duas partes. Quando a gente fala de pancreatite, a parte que é atingida, principalmente, a parte que é atingida é a parte exócrina, ou seja, desta funçãozinha aqui até chegar no trato gastrointestinal. Então, o que é que acontece, gente? Ou por um processo, um processo idiopático, como eu disse para vocês, ou por uma obstrução, seja lá o que for, o que é uma pancreatite? É uma autodigestão. Então, vamos entender o que é essa autodigestão. Opa, o pâncreas produziu enzimas digestivas, não foi isso? Olha o que é que acontece. Vai descer, chegou ao duodeno. Isso aí é o que é o trajeto para fazer essas enzimas digestivas. Porém, o que é que acontece? Opa, minha vesícula teve uma colecistite. Mas essa colecistite foi por quê? Não, foi por uma obstrução. Opa! Então, olha aqui um dos principais motivos de uma pancreatite. É uma colecistite, gente. Então, obstruiu aqui, obstruiu também aqui, ó. O problema é esse aqui. Quando chega a obstruir a ampola de Vater. Vocês lembram que eu disse para vocês o que desemboca a ampola? De tanta pedrinha na vesícula, ela vai chegar até o ducto colédoco. Então, o que é que acontece? À medida que você vai comendo toda a refeição, e principalmente refeições, que volta a repetir, entre aspas, que a gente considera comidas pesadas, o que é que vai acontecer? No pâncreas não é estimulado cada vez mais a produção de enzimas? Opa, mas essas enzimas batem aqui na parede e voltam. Bateu, voltou, bateu, voltou. O que é que acontece? Essas enzimas são altamente tóxicas, gente. Elas só servem para digerir alimento. Outra coisa, ela não é para servir. Então, ó, ela está batendo, voltou. Se está voltando, está atingindo, ela está se acumulando no pâncreas. E esse pâncreas já começa o quê? Se eu tenho um acúmulo de líquido, a principal característica é o edema.
Começa a edemaciar esse pâncreas, edemaciou, aí vem logo em seguida aqui, um processo inflamatório. Por isso que eu chamo o principal processo da pancreatite de autodigestão. Ou seja, essa hipersecreção dessas enzimas, elas têm um refluxo, estão voltando para o pâncreas. E não era para voltar. Aí começa-se esse processo inflamatório que eu acabei de dizer para vocês. Então, gente, sobre a pancreatite, vocês entenderam a logística dela, o que é que acontece, por que é que acontece, qual é a via principal, qual é a parte principal, se é a parte exócrina ou endócrina do pâncreas. Deu para entender? Posso passar esse slide ou não? Ou vocês querem que eu volte novamente? Quem não entendeu, gente, vai se manifestando. Ou para voltar, volto novamente, viu? Mas se vocês entenderam essa parte, pronto, batata, vocês entenderam o que é pancreatite. Pronto, então eu imagino que todos entenderam, então vou passando. Bom, então a pancreatite aguda é a inflamação pancreática, caracterizada principalmente, nosso principal sintoma da pancreatite é uma dor abdominal súbita, que vem geralmente após a alimentação. Tem como principais fatores de risco alcoolismo, que geralmente vai acometer 10%. Tem outro, litíase biliar, 7%. Mas, por incrível que pareça, trauma tem mais casos de pancreatite por conta de um trauma, ou por exemplo, ocasionado por um erro médico na hora da cirurgia lá, daquela região ali vai e atinge o pâncreas, do que pelo próprio alcoolismo ou pela própria litíase biliar. Também pode ser ocasionado por fármacos, por uma hipercalemia genética, infecções, mas geralmente esses outros aqui são secundários. Mas acontece de você estar infectado, né, ter uma peritonite, como é tão próxima do pâncreas, atingir o pâncreas também. Mas geralmente vai ocorrer por alcoolismo, litíase ou trauma. A idade, gente, ela não é específica só com a idade, mas devido a um dos fatores de risco ser litíase e alcoolismo, e eles estão associados à idade do tempo que você bebe. Quanto mais tempo você bebe, maior a possibilidade de uma pancreatite. A litíase, quanto mais você vai comendo comida que não deve, quanto mais você vai fazendo a fisiopatologia da criação do cálculo. Então, tem tudo a ver com a idade. Quanto maior a idade, maior a probabilidade de você ter uma pancreatite, viu? Ah, professor, mas só ocorre nos mais velhos? Não. A gente tem adulto, jovem, adulto, idoso, criança. Então, depende muito do de qual for o fator de risco que atingiu. Mas, basicamente, os três principais são esses aqui: alcoolismo, litíase e trauma. A infecção genética geralmente é uma secundária, viu? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando, eu vou passando, que aqui, por enquanto, então, é só a introdução dessa pancreatite. Bom, a pancreatite aguda, vocês têm que entender uma coisa, que é desde um distúrbio discreto, que você só vai comer ou sentir um incômodo, porque está lá alguma coisa acontecendo no pâncreas, e autolimitada às vezes, o próprio corpo consegue tratar essa pancreatite até uma doença grave e fatal. Então, assim, quando ela se instala da forma severa, vocês já vão entender como é que a gente classifica ela. Quando ela instala de uma forma severa, gente, se eu tenho 10 pacientes com pancreatite da forma severa, os 10, infelizmente, chegarão a óbito. Para vocês terem uma noção de como é potente de quão essa patologia é. E, dito isso, chegou nessa forma severa, ela não vai responder a nenhum tratamento.
Então, o tratamento que se age é chamado tratamento paliativo. Ah, professor, mas toda pancreatite aguda não tem tratamento? Não, não é assim. Eu estou falando da forma severa. Chegou na forma severa, não tem tratamento. Por isso que eu coloquei esse asterisco aí. Eu já falei para vocês que grande parte é resultado de uma colelitíase. Uso abusivo do álcool é outra causa importantíssima. Trauma é outra causa importantíssima de uma pancreatite. Então, coloquem na cabeça de vocês. A pancreatite aguda pode ser um distúrbio discreto, mas também pode ser uma doença grave e fatal. Então, ela tem essas duas variações, infelizmente. Qualquer dúvida, vão perguntando, eu vou passando, viu, gente? Bom, então, o que é que seria uma pancreatite leve e uma pancreatite grave? Gente, uma pancreatite leve é aquela que vai ter os sinais de flogos, que é um edema, uma inflamação, é restrita ao pâncreas, não vai para outro órgão, só vai dar ali no pâncreas e o corpo mesmo tende a resolver. Mas também a gente não pode excluir riscos. Ela, de leve, pode evoluir para grave. Vai depender de cada paciente, vai depender de como é que vai ser o manejo clínico, vai depender de quando essa sintomatologia vai incomodar o paciente, viu? Então, o leve vai ser um edema, inflamação, tudo restrito ao pâncreas. Tudo restrito ao pâncreas. Se vai estar edemaciado, é só o pâncreas. Se vai estar inflamado, é só o pâncreas. Viu? Não vai para os outros órgãos que estão próximos. Já a grave, não. A grave, eu não tenho mais restrição só ao pâncreas. Ele vai se distribuir por órgãos próximos, principalmente o peritônio. Uma das principais sintomatologias da pancreatite aguda grave é a peritonite. Ele vai causar lesões de vasos locais, sangramentos ou trombos, necroses retroperitoneais, abscessos. Então, gente, eu tenho duas formas de sintomatologias, a leve e a grave. Quando a gente fala de grave, vai atingir o sistema todo. Quando a gente falar de leve, ficou restrita só ao órgão. Então, deu para entender essa questão leve e grave? Posso passar? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, eu só vou botar água aqui. Pronto, gente, voltei. Bom, a fisiopatologia, de uma certa forma, eu já disse para vocês o que é que vai acontecer, como é que acontece a pancreatite. Começa-se com a digestão, que é a produção de enzimas digestivas, entre elas a tripsina, uma das principais causadoras dessa pancreatite. Essas enzimas são produzidas e não conseguem chegar ao destino, que é o duodeno, devido a doenças biliares. A principal doença é o cálculo. Os cálculos vão lá e entopem. Entupiu, não tem como mais essas enzimas chegar, viu? Então, há um refluxo de bile e há uma obstrução do suco pancreático. Então, vocês imaginem duas coisas andando junto. A bile, que é altamente tóxica, e o suco pancreático, que é altamente tóxico. Então, os dois andando juntos. O que é que acontece? Se juntam e vira um negócio incontrolável e volta para o pâncreas e para a vesícula. Só que no pâncreas, como a gente está falando de pâncreas, o que é que vai acontecer? Uma vasodilatação, uma diminuição dessa permeabilidade vascular, necrose, erosão, hemorragia. Então, até então, gente, essas enzimas, elas não eram para ser ativadas.
até por conta disso aí, dessa volta, desse refluxo. Só que quando eles entram em contato com a refluxo também de bile, essas enzimas são ativadas, a principal dela, a tripsina, causa isso aqui tudo. Vasodilatação, permeabilidade vascular diminuída, necrose, erosão, hemorragia, entre outras coisas. Então, essa aqui é a fisiopatologia que eu já disse para vocês anteriormente. Se vocês entenderam anteriormente, isso aqui é só mais um resumo do que já aconteceu. Posso passar essa fisiopatologia ou alguma dúvida? Hein, pessoal? Posso passar ou não? Gente, então eu vou passando. Ainda estão presentes? Dê um positivo aí, ver quem é que está online. Só o positivozinho, só para ver quem é que está online. Estão todos mesmo conseguindo me compreender. Ó, tá bem aqui. Então, todos estão conseguindo me compreender. Ok. Ainda bem que estão conseguindo compreender. Não é um assunto difícil. Você conseguindo entender a anatomia, gente, e aquela primeira parte da função, pronto, batata. Vocês conseguem desenrolar essa patologia todinha. E até a sintomatologia dela tem muito a ver com a questão da anatomia. Se você conseguiu ali, você já vai pensando, então essa sintomatologia vai ter, então essa aqui também vai ter, viu? Pronto. Gente, aqui também é só mais um resumo para vocês. Quando eu tenho uma repercussão local, uma repercussão sistêmica, quando eu tenho repercussão local, só vou ter, até então, sinais de flogos, porém, quando eu começo a apresentar uma hemorragia e uma necrose em qualquer que seja a região do pâncreas, já vai se pensando em uma repercussão chamada sistêmica. Ou seja, no sistema todo, sair de uma pancreatite leve para uma grave. Até então, quando eu tenho esses sinais de flogos, processo inflamatório, até aqui o edema, eu posso ainda considerar leve, mas na hora que começa a hemorragia e necrose, aí não, aí já vai ter uma repercussão sistêmica. Na sistêmica, eu vou ter a hipovolemia. Ela é secundária por conta que... professor, aqui também pode haver ascite? Pode, gente, pode haver ascite. Porque esse sistema, o trato gastrointestinal, há uma repercussão sistêmica completa, não é isso que eu estou dizendo? Então, o trato gastrointestinal, lembrem para vocês, até por força da gravidade, todo o líquido vai se armazenar no abdômen. Que é aquele líquido rico em albumina, só que aquela albumina é inativada, não vai me servir para nada, viu? Rico em outras enzimas, também não vai me servir para nada, porque não vai para o sistema, não vai para a corrente sanguínea, vai ficar localizado no peritônio. Então, dessa hipovolemia, eu tenho sinais de choque, taquicardia e hipotensão. Gente, se eu não tenho volume, o principal órgão que trabalha com volume, quem é? Né, os rins. Se eu não tenho volume, eu vou começar a pensar na insuficiência renal. Olha o que é que um órgão vai ocasionar nesse sistema todo. Há uma síndrome chamada síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que é a chamada CIRS, gente. Que aqui, para quem trabalha no hospital aqui, ou quem já ouviu falar, é dessas CIRS aqui que vai desenvolver a sepse. Viu? Então, vocês poderiam associar essa resposta aqui, inflamatória sistêmica, como sepse, choque séptico, viu? Há uma liberação de histamina e aminas vasoativas, que eu falei para vocês que há uma vasodilatação. Esse aumento da permeabilidade vascular, entendam, quando eu falei diminuição da permeabilidade, não é abre
abre o vaso, porém a elasticidade dele diminui. É isso que eu queria dizer no slide anterior. Eu vou abrir o vaso porque eu estou fazendo a vasodilatação, só que a elasticidade dele, ó, diminui. Como é que diminui a elasticidade, gente? Com a redução do tônus vascular. Ou seja, ele vai ficar enrugado de tanto você esticar. Tanto você esticar um elástico, o que é que vai acontecer? Ele estica, não é isso? Porém, quando volta, ele volta como? Todo enrugado. Seria mais ou menos isso aqui, redução do tônus vascular. Então, lembre-se, o que eu falei para você, ó, permeabilidade vascular. Tem uma diminuição, por quê? Aumenta o vaso, o calibre, porém, a elasticidade eu vou perdê-la, de tanto que eu aumentei. E, no caso, a depressão miocárdia, o que é que eu já espero? Nos casos, quando há repercussão sistêmica. Tenho que monitorar rigorosamente o coração, através de eletros, todo dia, ou às vezes seriado de 4 em 4 horas, 2 em 2 horas, vai depender de como é que foi o último eletro. Sempre assim, depende do último eletro e da evolução do paciente. Porque eu já penso em infarto agudo do miocárdio. Além dessa insuficiência renal, vou pensar também no infarto agudo do miocárdio. Além do infarto agudo, eu vou pensar também no pulmão de SARA, gente. Professor, mas por quê? Entenda, está uma repercussão sistêmica. O volume que era para ir para um lugar está indo para outro. O órgão que era para trabalhar com volume não está trabalhando, não está eliminando. Então, esse líquido em algum lugar vai ficar, principal abdômen, só que ele vai difundir, vai infiltrar o pulmão. Então, de uma pancreatite aguda grave, o paciente leve pode desenvolver uma grave, e há essa repercussão toda, esperado um infarto, uma insuficiência renal que é primária, e um pulmão de SARA, que também é considerado sintomatologia primária para uma repercussão sistêmica. Além disso tudo, além de um pulmão de SARA, de um possível infarto, de uma insuficiência respiratória, eu tenho que tratar quem? Um choque séptico. Então, quando a gente fala de pâncreas, a evolução é muito rápida. Não dá para esperar muito tempo. Por isso que o tratamento é rigoroso, e o tratamento vocês vão entender o porquê que a gente faz aquele tratamento, justamente para não chegar a essa repercussão toda. Ok, gente, posso passar? Alguma dúvida? Se não tiverem, eu vou passando. Que é mais do mesmo do que eu já tinha falado. Bom, então eu vou passar. Isso aqui só são 2 imagens para vocês entenderem o que eu estou falando das causas. Uma pode ser algum processo inflamatório. Aqui, entre o processo principal que eu disse para vocês, um trauma. Caso você sofreu um acidente, por exemplo, carro-moto, foi lá e atingiu o pâncreas. Professor, pode. Infelizmente, pode. Outro, você está fazendo uma cirurgia PAN, atingiu o pâncreas. Pode ocasionar pancreatite? Sim. Ali já se instalou-se a pancreatite. E outra causa também que é muito comum é a obstrução. Vocês conseguem visualizar essa imagem aqui, ó? Isso aqui, gente, ele ainda bota o nome, pedras obstruindo saída do ducto pancreático. Então, ó, se não consigo sair essas enzimas, está voltando aqui. Professor, mas eu posso dizer que na pancreatite grave, eu posso esperar um aumento da concentração de glicose no sangue? Posso, gente. Porque esse meu sistema aqui, só voltando aqui para vocês, meu sistema aqui, o primeiro que é destruído é isso aqui, ó, insulina. Então, se eu não tenho quem vai guiar essa glicose para ir organizadamente para o corpo, o que é que ela vai acontecer? Vai se concentrar em um local. Então, espera-se que na pancreatite, além de eu tratar isso aqui tudo, eu ainda tenho que tratar uma possível cetoacidose diabética. Para vocês verem o tão quanto é complicada essa patologia. Então, isso aqui só são imagens
para vocês terem uma visualização melhor do que é que está acontecendo no pâncreas, de como é que não vai chegar essas enzimas aqui, viu? Então, eu vou passando. Até agora, alguma dúvida? Eu acho que a imagem é só mais autoexplicativa para vocês. Bom, causas menos comuns para pancreatite, que eu falei para vocês. Geralmente, infecção bacteriana ou viral. Uma das infecções virais que mais podem acometer o pâncreas, gente, é a cachumba. Não sei se vocês sabiam disso. Ah, professor, mas cachumba. Vamos aqui voltar um pouquinho no mito popular. Vocês lembram que, ou se algum de vocês tiver papeira, a cachumba que é conhecida mais como papeira pelo pessoal mais antigo, vocês tiveram e disseram, não, fique em repouso, não pode pular. O homem, se for o homem, desce os testículos e vai ficar com os testículos edemaciados, e se for mulher, desce para os peitos e vai edemaciar. Alguns de vocês, culturalmente, já ouviram falar, ou já passaram por isso, os mais antigos de vocês já falaram isso, ou já ouviram falar? Me contem aí, para a gente entender o que é que acontece, porque é que a cachumba é uma das principais infecções que pode ocasionar a pancreatite. Não é que toda cachumba ocasiona, viu, gente? Só a Vivi ouviu falar, quem mais ouviu falar nisso? Eugênia. Quem mais, gente, ouviu falar? Deixa eu abrir aqui meu vídeo e tirar da apresentação. Bom, quem mais ouviu falar desse mito, o mito ou não popular? Gente, vamos entender o que é que tem de comum. O que é que tem em comum? Essas glândulas aqui. O que é que tem de comum? O testículo e os seios. E o pâncreas. Esses 4 pedaços do nosso corpo. O que é que eles têm em comum? Ou melhor dizendo, o que é que essas 4 peças são no nosso corpo? Certo. São glândulas que vão produzir hormônios. Então, o que é que acontece com a cachumba? Aonde é que ela vai atingir, gente? Então, a cachumba automaticamente só vai atingir glândulas. Entenderam? Por isso que muitos, não é mito popular, mas de uma forma leiga, eles conseguiram falar isso. Porque não é que desce, você pulando, a criança vai lá pulando, sai daqui a papeira e chega no testículo, por exemplo, ou chega nos seios. Não é isso. É porque esse vírus da cachumba tende a atingir só glândulas, entre elas. Os principais, porque como ela pega, uma das formas de pegar é por gotículas a cachumba, então a primeira glândula que ela vai atingir são essas aqui. Por isso que dá aquele volume grande. Mas se não for controlada, ela pode atingir qualquer glândula do corpo. Pode ocasionar nos testículos, nas mamas, no pâncreas. Então, onde for glândula, esse vírus pode atingir. Por isso que o mito não é mito popular, é só mais questão de ciência. A ciência explica o que é que estava acontecendo. Então, voltando aqui para a apresentação, dito isso... Opa! Pronto, voltei. Então, voltando aqui para a apresentação, gente, é isso aqui. Então, por isso que o vírus da cachumba, às vezes, acomete a pancreatite, viu? Se não for tratado... Ah, professor, mas qualquer cachumba... Calma, gente. A cachumba, geralmente, é uma doença autolimitada. É mais um tratamento sintomatológico. Aí vai saber qual é a outra doença, vai saber qual é a fisiologia desse paciente. Então, o que é que ela ocasiona? Elas vão atingir, essas infecções, essa ampolinha de Vater, aliás. Vocês lembram que a ampolinha de Vater
é onde vai chegar essa chegada do ducto ao duodeno. Então, o que é que vai ocasionar? Edemaciou. Se edemaciou por ocasionamento de uma infecção, de uma trauma, de uma úlcera peptídica, ou de uma doença vascular, ou de uma própria hiperlipidemia, se edemaciou, o que é que vai acontecer? O lúmen vai diminuir também. Se diminui, se era para passar, por exemplo, só colocando um exemplo, se era para passar 1 litro de secreção pancreática, está passando 20 ml, ou seja, aqueles outros está sendo retido. Então, ou acontece edema, ou acontece o espasmo. O que é espasmo, gente? Função de qualquer válvula, né? Unidirecional é ir e não voltar. Espasmo, ele destrói essa função unidirecional. De espasmo é como se fosse isso aqui, ó, que eu estou fazendo na mão. É como se fosse um abrir e fechar rápido, um espantar. Como se você espantasse a válvula, por assim dizer, viu? Então, causas menos comuns são trauma, úlcera, doença, uso de corticoides, diuréticos, tiazídicos, viu? Contraceptivos orais. Então, tudo que pode ocasionar, se vocês prestarem atenção bem, tudo que pode ocasionar a formação de um cálculo biliar, pode também, vocês podem associar e trazer aqui para a pancreatite. Viu, gente? Então, deu para entender? Posso passar esse slide? Ou ainda querem que eu repita mais alguma coisa? Então, eu vou passando. Qualquer dúvida, me pergunta. Bom, isso aqui é importantíssimo vocês saberem. Critérios para antecipar a gravidade. Então, 2 formas de fazer esses critérios. Uma na admissão e outra 48 horas após a admissão. E esses critérios não vão mudar, gente. Não vão mudar esses critérios. Na admissão, quais são? São 5 critérios na admissão e 48 horas após também. Então, vamos aqui. Quais são os critérios na admissão que eu vou visualizar? Para até entender a gravidade. Então, eu vou classificar essa gravidade, como vocês podem ver, em 4 graus. Aqui eu posso chamar de leve, moderada, grave e gravíssima. Alguns livros trazem dessa forma também, viu? Por isso que eu não coloquei, 2 sinais ou menos, é leve. Eu coloquei mais a questão da taxa de mortalidade. É isso que a gente vai falar quando falar em gravidade. Então, na admissão, eu vou ver a idade, quanto é que está o leuco, como é que está a glicemia desse paciente, como é que está esse marcador inflamatório chamado LDH, e quanto é que está a questão do TGO e TGP. Então, sinais, o que é que se espera numa pancreatite? É que todos eles estejam alterados. E na admissão, e 48 horas após a admissão, o que é que eu vou olhar? Queda no hematócrito, é um sinal que eu vou pontuar. Aumento na ureia. Professor, mas por que é que eu vou pontuar a ureia? Ureia, vocês lembram? Ureia e creatinina. Nesse caso, eu não vou nem pegar a creatinina, mas a ureia, por conta da amônia, lá que é quebrada no fígado e transformada em ureia. Vocês lembram que uma da disfunção da pancreatite é a insuficiência renal? Então, um dos marcadores de piora é esse aumento na ureia. Aumento de 5 miligramas por decilitro. Outra é a diminuição do cálcio sérico. Retenção de líquidos e acidose. Opa! Professor, mas como é que eu vou saber que esse paciente está retendo líquido? Fazendo balanço hídrico. Balanço hídrico positivou. E o que é balanço hídrico positivado? Vamos aqui. Eu tenho algumas maneiras de fazer o balanço hídrico, mas eu vou fazer um balanço hídrico rápido para vocês. Eu infundi no paciente 1.000 ml de soro durante 24 horas. Esse paciente só urinou 500 ml, ou seja, 1.000 menos 500, eu ganhei 1.000, perdi 500.
vai sobrar quanto? 500. Isso é um balanço positivo. Né? Então, vamos aqui entender o que é um negativo. Eu dei 1.000 ml de soros em 24 horas para esse paciente. Lembre-se que o balanço é tudo que entra e tudo que sai. Não é tão enxugado igual eu estou dando esse exemplo, não. E o paciente urinou 1.500. Então, o que é que acontece? Ele ganhou 1.000 e perdeu 1.500. Eu chamo balanço negativo. Ou seja, ele perdeu mais do que ganhou. Ele perdeu quanto a mais? 500 ml. Então, isso é balanço positivo e balanço negativo. Então, para reter líquido, um dos cuidados de enfermagem seria o quê? O paciente está com pancreatite, o que é que logo eu vou fazer? Sondagem, gente. Tanto a sondagem nasoentérica, que vocês irão entender mais na frente, quanto a sondagem vesical de Demoro. Viu? Até agora, deu para entender esses critérios? Eu posso continuar nos critérios ou não? Querem que eu repita alguma coisa? Falem agora ou calem-se para sempre. E aí? Continuo ou volto? Alguma coisa que vocês não entenderam? Bom, então eu vou passando. Não, assim, Vivian, a partir daquela aula que eu falei sobre sondagem, o que tiver sobre sondagem até então são mais questões de tratamento. Vocês não irão mais estudar sondagem, mas desde aquela época que eu dei para vocês sondagem, aquela aula é para o resto da vida de vocês profissional, na profissão da enfermagem. Então, por exemplo, se formou, vocês não terão mais aulas de sondagem, foi aquelas lá, nem aula de medicação e por aí vai, viu? Mas tudo vai aparecer como tratamento, alguns tratamentos é a sondagem, tanto de vesical quanto enteral. Bom, então vou passando aqui. Então, 5 critérios na admissão e 5 critérios 48 horas após a admissão. São eles. Gente, e a acidose, o que é que eu espero? Quem é que deixa alcalino o suco gástrico? É o bicarbonato que é produzido, que é estimulado a produção dele pelo pâncreas. Ok. Eu perco também esse bicarbonato que vai para diminuir a acidez do suco gástrico. Então, ele é a principal causa da acidose? Não. O que é que vai acontecer? Eu vou ter um problema pulmonar com retenção de CO2. É isso que vai me dar a acidose. O bicarbonato lá que eu falei para vocês, ele só vai me dar um aumento dessa acidose, viu? Então, como é que eu vou classificar a gravidade? 2 sinais ou menos, a mortalidade é de 1%. 3 a 4 sinais, eu tenho uma mortalidade de 5%. 5 ou 6 sinais, eu vou ter uma mortalidade de 40%. Maior do que 6 sinais, dos 10, eu já espero uma mortalidade de 100%. Então, à medida que vai aumentando os sinais, vai aumentando a probabilidade da mortalidade, viu, gente? Então, esses aqui são os critérios que nós utilizamos. Que são divididos em 2 etapas, na admissão e 48 horas após a admissão. E aqui são os graus da mortalidade, ou graus da gravidade, viu? Então, vou passando. Qualquer dúvida? Manifestações clínicas. A principal delas, gente, é dor abdominal intensa. Dor abdominal que não para, que geralmente essa dor abdominal além do abdômen, ela vai se manifestar nas costas, mas o início dela é abdominal. De maneira súbita, geralmente vai acontecer entre 24 a 48 horas após uma refeição, então não é imediatamente. Quando for imediatamente, já é um caso gravíssimo, viu? Distensão abdominal, já que há uma dor abdominal, há um edema, há um refluxo de líquido,
vai aumentando o abdômen, então há uma distensão abdominal. No quadrante, principalmente no mesentérico, eu já vou sentir, na região mesenterial, eu vou sentir uma massa palpável, há uma diminuição do peristaltismo, porque há uma distensão abdominal. Então, se há uma distensão abdominal, vocês imaginem o que é que está acontecendo. Eu estou empurrando cada vez mais esse meu intestino para algum canto. Então, há uma diminuição desse peristaltismo. Há náuseas e vômitos, febre, icterícia, confusão mental e agitação, sintomatologia que vocês já viram, que pode acontecer em qualquer doença do trato gastrointestinal. Essas sintomatologias, se vocês prestarem atenção, pode acontecer. Devido essa vasodilatação aumentada, pode ocasionar uma equimose chamada equimose periumbilical, que é nessa região, é próxima ao umbigo, pode acontecer, viu, gente? Outra sintomatologia muito comum mesmo é a hipotensão. Ah, professor, mas como é que é a hipotensão? Volto a repetir, há um acúmulo de líquido no abdômen. Esse líquido é extracelular, não é intracelular, não. Então, o que é que vai acontecer? Hipotensão. Estou perdendo líquido para uma região que não é onde esse líquido deveria estar. Dessa hipotensão, por conta da perda de volume, vai acontecer, não é insuficiência respiratória, viu, gente? É que é uma insuficiência renal aguda. Dessa insuficiência renal aguda, vai evoluir para sinais de choque, que são taquicardia, pele fria e úmida, hipotensão, e por aí vai. Há também outras manifestações clínicas que eu já falei para vocês. É um pulmão de Sara, é um infarto, viu? Então, essas são as manifestações clínicas. Recordando para vocês, essas aqui, se vocês prestarem atenção, desde quando a gente começou a falar de trato gastrointestinal, essas aqui estão em todas as patologias que nós falamos até hoje. As outras, em algumas sim, outras não, viu? Manejo clínico, e aqui será o último slide de hoje. Amanhã eu termino e a gente já vai falar de outras patologias. Manejo clínico, gente, o principal objetivo vai ser o alívio dos sintomas e prevenção das complicações. Então, manejo clínico, alívio dos sintomas e prevenção. Então, eu estou falando para vocês que a dor abdominal, devido ao refluxo desse edema, é o principal sintoma. Então, o que é que eu já vou pensar? Uso de opioides. Gente, quando a gente fala em pancreatite, ninguém usa dipirona, ninguém usa tramal, ninguém usa, a codeína com dipirona. Então, a gente já utiliza logo opioides. Então, professor, mas por que opioides? Porque a dor é intensa. Não vai passar com esses medicamentos convencionais, vai passar com fentanila, vai passar com morfina. Qual é o problema do uso de opioides? Eles causam vícios. Então, muitos pacientes que fazem tratamento de pancreatite, logo em seguida, se demorarem muito tempo ao uso de opioides, logo em seguida eles têm que fazer um tratamento para desintoxicação, chamada. É como se isso aqui é vício, gente. É vício. O paciente fica viciado em morfina, em fentanila, viu? O problema disso tudo, que eu disse para vocês, é isso aqui, Causas menos comuns, causa espasmo e edema. Entre eles, uso de medicamentos. O uso desses opioides, que é para dor, que só passa com eles, também podem ocasionar o aumento dessa sintomatologia, dessa pancreatite. Eles causam espasmos nessa ampola. Então, gente, é uma coisa por a outra, não tem muito o que fazer, viu? Bom, se eu falei para vocês que quanto mais chega alimento, mais o pâncreas trabalha, então o que é que eu já vou fazendo logo? Dieta zero. Alguns livros já pedem para fazer uma sondagem em aspiração. Eu colocar uma sonda em aspiração, porque quanto mais eu puxo o suco gástrico, mais vai diminuindo essa distensão abdominal.
Então, alguns autores já querem, outros não, mas aqui já reforço para vocês. Dependendo como essa distensão abdominal, a gente já faz uma sondagem, viu? Sondagem e aspiração, e deixa lá em aspiração. E esse paciente, eu não posso pensar em dieta por enquanto, esse paciente. A dieta vai evoluindo de pouquinho em pouquinho. Mais adiante para vocês. Ninguém tratou uma pancreatite já dá dieta oral, não, gente. Sempre interal. Depois é que chega até a oral, mas começa-se sempre interal. A principal delas, e que é a mais trabalhada já, é a nutrição parenteral, que é responsabilidade do enfermeiro a instalação dessa nutrição. É responsabilidade do médico prescrever, mas o manejo dessa nutrição é da enfermagem, não é de outro profissional. A nutrição só entrega a dieta lá, mas quem maneja essa nutrição parenteral é o enfermeiro. Essa nutrição é na veia. Vocês pegam uma veia, geralmente a gente sempre pede, só se for em último caso fazer. Mas como nutrição parenteral não é de urgência, é feito um acesso central pelo cirurgião e o enfermeiro instala e monitoriza essa nutrição. Então, outro manejo clínico, dieta zero. Ah, professor, mas por que é que não bota aporte de glicose? Esses pacientes com pancreatite, o que é que eu disse para vocês? É esperado as células B serem destruídas e há um aumento dessa glicose. Se eu der mais glicose, então eu vou ter uma cetoacidose diabética rapidamente, que é tudo que eu não quero, viu? Uso de antagonista do H2, ou inibidor de próton, ou uso ranitidina, ou algo derivado do omeprazol, viu, gente? Os dois, geralmente um ou outro, ou alguns, dependendo dos médicos, associam os dois, mas o manejo clínico é mais ou menos esse aqui, direcionar para aliviar os sintomas e prevenção das complicações. O uso de antibiótico pode ser usado? Pode ser usado, o uso de antibiótico, se detectar infecção, uso de outros tratamentos, ventilação mecânica, pode ser, uso de antiarrítmicos, pode ser, vai depender da sintomatologia. Mas para a pancreatite, são esses aqui. O objetivo é esse aqui. O tratamento é a dieta zero com o uso desses medicamentos e principal deles para aliviar a dor, opioides. Ok, gente? Tem pacientes que usam bomba. O que é bomba? Contínua, 24 horas tomando, por exemplo, uma morfina ou um fentanil. Viu? Então, depende da gravidade desses pacientes. Então, manejo clínico, gente. Ok. Posso encerrar a aula hoje? Ou alguma dúvida? O próximo slide. Ainda tem aqui, mas o próximo slide eu ia terminar amanhã. Eu já falei da maior parte aqui, disso aqui, mas eu terminaria amanhã. Desse manejo clínico, ok. Todos entenderam? Eu posso encerrar a aula hoje? Certo, gente. Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, a gente encerra no slide do primeiro manejo clínico. O outro eu falo amanhã para vocês, viu, gente? Então, assim, hoje eu acredito que todos deram para entender que a patologia não é que é simples, mas se você conseguir associar a anatomia dela, é mais simples você entender ela como um todo, viu? Então, gente, eu encerro a aula por aqui. Boa noite. Amanhã, novamente, inicia 8h05, viu? Até mais. Boa noite.